que foi que o voo que saiu do Brasil e que caiu. Esse voo tinha muitas pessoas da empresa do meu marido, então isso nos afetou psicologicamente, né? E naquele momento me deu um start, porque a Keila que eu era, independente, desde os 18 anos, morando sozinha na década de 80, que era uma coisa super rara. A Mônica está aqui, minha colega de faculdade, que é a Mônica Jordão. E nos anos 80, um jovem morar sozinho não era boa coisa, né? Mas não, pelo contrário, eu já buscava minha independência, e com 26 anos já tinha meu apartamento. Por que que eu estou falando isso? Porque de uma pessoa totalmente independente, com o meu casamento e com a saída do Brasil, eu me vi do outro lado, dependente financeiramente. E com essas duas questões, né? Esse acidente aéreo, que graças a Deus meu marido não estava, e com a pergunta do meu filho, me deu uma corda. Falei, Keila, você tem que fazer alguma coisa. O doutor Drauzio Varela falou uma vez: o que a gente não usa, cai em desuso, definha. Aquilo foi um choque para mim e eu comecei a procurar. Então, como é que começou eu encontrar esse segmento? Eu comecei a procurar no Google como voltar ao mercado de trabalho aos 50 anos. Isso antes da pandemia, tá, gente? Então, não tinha resposta, era em branco. Então, comecei a fazer contatos com os meus ex-chefes, falei que eu estava disposta. Comecei a fazer uma pós-graduação em psicologia positiva, acreditando que eu ia voltar para o mesmo mercado de trabalho, só que não. E aí começa uma fase negra da minha vida, com mais de 1 ano e 8 meses tentando me realocar no mercado de trabalho, quando eu conheci a venda direta. Quando eu conheci a venda direta, eu fiquei assim, eu não sabia que a venda direta existia. Por quê? Porque numa estrutura organizacional de uma empresa, que era essa área onde eu trabalhava, tem duas coisas. Quando você faz seleção de profissionais gabaritados, eu trabalhava em nível de diretoria e gerência, né? Eles já têm 10, 15 anos de mercado. Você não vai conferir, vou pegar esse currículo e vou conferir, vou bater as informações. Não. O meu próprio mercado já certifica que ele é bom profissional, que ele se manteve no mercado. Só que quando chega para você fazer uma seleção, tem três ótimos profissionais gabaritados de uma vaga. Então, você tem que dizer não para duas pessoas gabaritadas. Então, guarda isso, porque isso vai contar para o nosso modelo de negócios. Outra coisa, numa estrutura organizacional de uma empresa, quanto mais você cresce, quanto mais experiência você tem, olha que insano isso. Menos oportunidade você tem de crescimento, porque a gerência é mais larga, a diretoria afunila e a presidência é uma só. Então, isso é um contrassenso, na verdade. Você investe em treinamento para os teus profissionais, quando, na verdade, você está investindo para expurgá-los, porque eles vão sair, e porque eles não vão crescer. Então, tanto essas duas, né, de você ter gabaritados e você ter pessoas que poderiam crescer, eu encontrei nesse modelo de negócio. Falei, como é que é isso? É meritocrático? Então, todas as habilidades que eu tenho, eu posso colocá-las, eu não tenho que ter medo de estar bypassando o meu gerente. Não, quanto mais habilidade para mostrar. Eu fiquei encantada, estudei tudo, sou da linha de Thiago Canina, Cadu Pimentel. Em menos de 24 horas, peguei um plano do Cadu Pimentel e ouvi mais de 120 vezes. E em 3 dias depois eu estava apresentando o modelo de negócios. Bom, na venda direta eu tenho 8 anos. E só uma curiosidade, quem aqui na sala eh, começou na venda direta com a Hive? Desculpa. Quem já veio da outra empresa, digita um para mim no chat. E quem já começou sua primeira experiência na venda direta na Hive, coloca dois, por favor, para mim. Por quê? Existe Miriam, Mônica, Deise, tá. Aqui, Daniel, dois. Tá. Então, o que eu vou falar agora, Mariana, obrigada, gente. Obrigada, vocês estão respondendo. Aline, obrigada. Luciana, Lulu. Um. Existe um gap entre a empresa que nós trabalhamos e a que a Hive criada, que é o nosso histórico, que para quem não conhece, eu peço para que hoje você peça para o seu upline contar para você, tá? Porque isso é um histórico de confiança. A gente não fala aqui em confiança do cliente olhar para a gente. O Canina não falou agora
dele olhar para você e confiar que realmente você tem a solução para a pele, para a saúde, para o cabelo, para o emagrecimento, primeiro ele vai fazer um raio-x de você, né? Depois ele vai ver, será que ela sabe mesmo? Ela vai me entregar isso? Existiu a raiva, ela é, agora já falando da raiva, tá? Por que a raiva? A raiva é a realização de nossos sonhos. Nós somos pregressos de uma empresa de venda direta, em que houve um vale, ela saiu do Brasil, e nesse vale a gente só tinha uma coisa: a confiança na nossa liderança. Palavras e confiança. Não existia raiva, não existia produto, mas existia um núcleo, o que a Miriam está falando é muito importante. Existia uma conexão, estou toda arrepiada falando isso com vocês, toda arrepiada. Existe um núcleo de pessoas, uma liderança e uma palavra. Nós vamos montar a nossa empresa no Brasil. E assim nasceu a raiva do casamento e de tantas pessoas, né? Cadu Pimentel, eu não quero citar só nomes porque eu posso ser injusta, mas Fernão Batistoni, a nossa histórica, é importante que vocês conheçam. Quem é essa liderança que vendeu 6 bilhões de dólares em 6 anos no Brasil em suplementação? A gente não só vendeu, a gente criou uma mentalidade de saúde. E quando essa empresa saiu, que nós caímos, né? Nós caímos num buraco, a gente caiu num buraco para aprender que a gente tinha asa para voar. E quem nos ensinou isso foi nossa liderança. Por quê? Porque fomos nós que criamos esse mercado, fomos nós que conectamos esses clientes. Éramos nós que sabíamos que fulano não dorme bem, que Beltrana quer emagrecer, que ciclano tem a pele. Então, quando a XP vem e avalia 400 empresas, como a Miriam bem falou. Isso vocês precisam saber, gente, que é para dar aquele bater no peito, sabe? Quando de todas as técnicas, por trás das técnicas que a gente fala aqui, existe uma conscientização. E quanto mais você conhece da tua empresa, do teu produto, mais você se coloca como na frente disso. Você pega o timão disso, a raiva é sua. Então, nós montamos a nossa empresa, esse buraco que nós caímos mostrou que a gente sabia voar, porque senão a gente estaria andando até hoje. Então, a raiva é a realização de um sonho, uma XP, depois pesquisem também a XP, tá, gente? Eu não quero me alongar muito, mas a XP é importante. A XP é a primeira empresa de investimentos financeiros que abriu na sua cartela de investimentos, bolsa, tudo isso, ela abriu para startups. Olha que bacana. Esse private equity é para você. Ele também já é um visionário, a XP, tá? Ela tinha o padrãozão ali do investimento, né? Bolsa, todos os papéis, não é minha área financeira, mas ela bota o olho no mercado, vê quem está com uma ideia fantástica, nós investe nela e acredita nela. Então, tudo que tem por trás da raiva é confiança. Essa palavra é o timão, é o leme, é tudo nosso. Então, desde o pré-cadastro, todos estamos juntas, né? Eu, a Mônica, a Márcia, a Luciana, somos da mesma linha, estamos sempre aqui conectadas. Essa conexão a gente tem, por mais que cada uma esteja num país, a gente se mantém, a gente faz, quem está no Rio de Janeiro faz evento da Márcia Sampaio, que mora na Flórida, vai lá na academia de jiu-jitsu, amigo do marido dela. Quantas vezes eu não fui, quantas vezes Mônica e Luciana não foram nas academias amigas da Márcia, enquanto Márcia está na Flórida, isso é importante também, quem tem equipe. Às vezes o seu downline ele não pode estar presente, faça para ele. Faça por ele, é uma coisa só. Isso aqui é um todo. E concluindo, como é que é a nossa forma de trabalhar? Eu, Keila, né? Como é que eu trabalho vendas? Eu sou muito do corpo a corpo, moro no Rio de Janeiro, agora estou na França. E por que que continuo fazendo? Por que que estou conectada justamente pelo que a Miriam falou? Porque o primeiro passo para eu me desconectar é eu não estar aqui de manhã. Porque à distância eu já estou, né? Então, se eu colocar a distância e não me conectar com o que está sendo dito, com as atividades, com a rotina, com a minha agenda, é exatamente o que a Miriam falou. Então, os nossos eventos são
eu contei aqui para vocês, né, que tivemos um mês que a gente se animou. Vamos começar a fazer evento? Vamos fazer uma meta para cada uma, 8 para cada uma, vamos. E naquele mês a gente fez 33 eventos. A Miriam perguntou como esse mês tem 30 dias. É porque a Mônica estava no lugar, eu estava no outro, Luciana estava no outro e Rosana estava no outro. E é isso, gente, é falar de raiva para todo mundo. Temos por trás de nós nomes pesados, fortes, conhecidos, que é a XP, e temos que fazer a raiva ser conhecida. É isso que a gente faz. Falar que existe, falar da nossa história, falar quem somos, falar o que os nossos produtos fazem, e falar do diferencial que a gente tem de entrar nesse mercado, para não ser mais um na prateleira, porque o mercado de suplementos ele está cheio. Então, como é que você quebra isso? Trazendo a pureza para o teu cliente olhar e ler e não ter que esperar a próxima avaliação da Benutri para dizer se ele está limpo ou não está limpo. Ela dá autonomia, palavra que eu vou usar agora também para o modelo de negócios. Então, quando eu apresento Hive para uma pessoa, eu tenho essa visão. Quantas vezes, né, a gente não tem amigos. Obrigada às pessoas que estão escrevendo aqui para mim no chat. Eu estava desligada do chat, mas agradeço e eu vou ler com carinho todas as mensagens depois. Quando eu apresento Hive, quantas vezes. Lembra que eu falei para vocês lá na escola, a pessoa se queixando disso, de A, B, C e D, de um caminho A e eu mostro o B e o C? Então é exatamente isso. As pessoas se queixam da vida, né? 72% dos brasileiros estão endividados. E não conhecem pessoas que estão buscando saúde, né? Eu li agora, o empreendedorismo é uma saída, daqui a pouco vai ser o empreendedorismo é uma opção, ele vai ser uma saída, porque você vai esperar ser contratado, você vai esperar um emprego ou você vai se mover, né? E quando você se move que em 20 minutos você tem uma loja online. Quanto custa para desenvolver uma loja online, gente? Vamos lá, você faz um artesanato. Você faz um artesanato em casa e quer botar ele para vender online. Vai custear isso, por favor. Quanto custa você tirar uma foto do teu produto, colocar num link e vender? Quanto que você tem que investir? E a gente aqui começa utilizando os produtos. Então, quando fala em crença, quando fala em confiança, eu sou 100%. Hoje, com esse desafio de estar aqui longe, os meus contatos, respondendo a Miriam, estão todos no Brasil, né? Mas o meu marido, ele leva aqui para o trabalho Fluid, e eu já tenho clientes de Fluid, então todo mundo adora. Quando é que você vai trazer proteína? Meu irmão veio passar as férias aqui comigo. Ele falou: O que que você quer que eu leve para você? Eu falei: chinela havaiana e todos os meus produtos. Ele, como assim? Vou viajar com produto? Eu falei: vai viajar com produto, com nota fiscal, vai dar certo. Aí, quando chegou minha linha Lucid aqui, foi uma felicidade. Enfim. Desse jeito que eu encaro a Hive, somos uma equipe muito unidas, trabalhamos muito juntas, umas pelas outras também, e temos todo o suporte, temos tudo na mão, a gente só precisa falar do que a gente faz, né? E olha que bacana, você tem um modelo de negócio que te permite, em 24 horas, já estar empreendendo, cujo investimento você vai retornar com lucro, que é o produto, não é nada físico, uma loja, algo que você vai ter que comprar ou ter que esperar. Quando o empresário abre uma empresa aqui no Brasil, ele tem que esperar 5 anos para retornar o investimento dele. Então, ele é uma ferramenta muito ágil para quem quer. E aí é bom, falei com a Miriam, já fechando agora. Eu falei: Miriam, a venda direta ela é uma lente de aumento. Ela traz para a superfície, ela traz a clareza do que a pessoa é. Então, desafios, né? Eu estou aqui fora, liguei para a Marcinha. Marcinha, como é que você faz? Porque ela é um furacão de vendas. Como é que você faz para vender de longe? Me ensina agora, né? Eu que já fiz tanto evento para ela lá no Brasil. Como é que você, sem estar presencial? Eu adoro presencial, gente. Uma coisa que eu gostaria de falar aqui, como sugestão. Quando eu faço academias, né, beach tênis, os lugares que eu vou, eu nunca faço uma vez só. Porque senão fica assim, eu vou lá, pego o contato e não liga, aí fica, cadê aquela menina da raiva? Cadê aquele negócio do suplemento, né?
Eu sempre já faço um fechamento na academia que eu posso trazer mensalmente uma variedade de degustações, porque você vai construindo a confiança, tá? E outra coisa que se eu puder falar é quando eu salvo o nome, isso ajuda muito. Quando eu salvo o nome da pessoa que eu conheci num evento, eu faço uma anamnese ali rápida, eu me conecto, eu falo com todo mundo, eu adoro pessoas. Eu salvo o dia do evento, o lugar do evento e o produto que ela se interessou. É um shortlist, assim, faço um resuminho no nome da pessoa já no WhatsApp. Então, quando eu puxo Davai, beach tênis, aí vem todo mundo da Davai. Aí, quando eu puxo Lose It, vem todo mundo Lose It, tá? Isso para facilitar, digamos assim. Acredito que seja essa minha conexão, Miriam. Eu não queria deixar, anotei uns pontos aqui bem importantes, que é de falar da nossa liderança, da confiança e da gratidão que eu tenho a Tiago Canino e Cadu Pimentel, que nesse vale que a gente passou e nesse obstáculo, nessa mudança que eu estou tendo agora, existe num naufrágio é que a gente vê os bons marinheiros, né? Então, você sempre aprende, porque ou você ganha o dinheiro da comissão na venda, ou você ganha uma nova habilidade, porque você vai ter que, né, se superar para você aprender uma nova coisa, para você continuar andando. E eu sempre foco nisso. Falei da meritocracia da venda direta, falei de recursos humanos no modelo de corporação, né, que é a seleção só escolhe um, aqui é você que se demite, é você que se demite, né? E que o crescimento só depende de você. Claro que as ferramentas têm aqui, né, a Hive Academy, tudo nós temos, e que nós somos seres, isso que a Miriam falou, o ser humano é, por essência, assim, um ser relacional. Então, tudo que a gente está sofrendo em saúde mental, que é o meu ponto de atenção, meu estudo, a área que eu amo, neurociência, a gente está sofrendo tudo isso porque a gente foi suprimido por obrigação, né? Isso é um trauma que veio no conta-gotas, mas ele botou ali e agora está vindo um efeito rebote, assim, até para a gente reconstruir isso. Então, eu me coloco à disposição de todos vocês aqui, no que eu puder ajudar, no que eu puder responder, e queria agradecer mais uma vez, Miriam, seu convite. Gratidão, Keila. Nossa, pela segunda vez eu ouço e eu fico pensando que incrível, né? É, eu tinha em mente que somente os empreendedores teriam essa visão que você teve quando você conheceu vendas diretas, né? O empreendedor, ele passa por muitos desafios e quando ele conhece a venda direta, ele fala assim, cara, isso é um presente, né? O meu esposo, ele tem empresa há 34 anos e ele conheceu com mais de 60. E quando apresentaram para ele, ele falou assim: Meu Deus, como nunca ninguém me apresentou isso? Isso, isso, Não é? eu fiquei falando isso, Miriam, uns 2 anos. Depois eu mudei o discurso, depois que eu fiz a pós em psicologia positiva, né? Graças a Deus que eu conheci esse modelo de negócios em vida, né? Porque é incrível, as pessoas que indicam coisas, né? Quantas coisas eu já não indiquei, gente? Quantas vezes Pois eu, é, coisas a gente não indica para um amigo é, que uma viagem, um sapato, uma bolsa, loja tal que está em promoção, é a podóloga que é maravilhosa, o cara que corta cabelo, não sei das quantas, a gente faz isso o dia inteiro, sem ser verdade. remunerado. É. E por que que a gente não vai indicar esses produtos incríveis, né? Pois é, Que assim, que eu vi assim, humildade em você, né? Verdade, né? Essa virada de chave que você teve. Aqui a gente tem N vagas de diretorias, N sim, vagas de sim, presidências. sim, do Ninguém, Red. ninguém puxa o tapete de Não! ninguém. É Muito pelo você, olha que contrário, doido, doido. A é gente você. torce, né, para que todos cresçam, porque se você cresce, eu cresço, todo mundo cresce juntos, então Isso, isso é a isso. verdadeira comunidade, né? E esse nome foi tão bem pensado, gente. A Keila falou muito bem. Lá no início, lá atrás, a gente confiou cegamente nos líderes. A gente não sabia nome de empresa, a gente não sabia produto. Simplesmente eles falavam assim: vem.
segue. E a gente seguiu como se estivéssemos com uma venda nos olhos, né? Eles falaram assim: o que vocês têm que fazer é colocar a gente no evento, colocar a gente no evento. E a gente fez isso, né? E hoje, olha só essa liderança que a gente tem. A gente sabe que não é fácil montar uma empresa do zero, e é isso que está acontecendo com a Hive. Mas a gente sabe também, e eu quero deixar registrado aqui, que quem persistir e quem permanecer vai colher. O que a gente está fazendo hoje? Plantando. E quem planta, colhe, né? Hum. E por que eu falo na humildade da Keila, né? Ela está lá na França e nós temos o vale, né? Nós temos picos e vales. Quem aqui não passa por picos e vales, né? Então ela tem a humildade, né? E aí, Márcia, como é que você está fazendo, né? Então, assim, apesar de ser upline, então upline vira downline, downline vira upline, e assim a gente caminha junto, tá? Exato. E aqui é o Queria espaço, pode Desculpa. falar. Eu queria responder, a Miriam colocou aqui do filho, né, que foi aquele cutucão, mãe, porque você nunca trabalhou? Eu falei, sempre trabalhei, só que ele nunca me viu. Então, com 8 meses, Miriam, eu bati Viajei muito com venda direta, gente. Eu bati uma viagem que era para Disney e levei meu filho. Ele foi comigo, a gente fez todos os passeios e ele falou: Nossa, mãe, olha a pergunta do meu filho, que bacana. Isso é bacana aqui com a Mônica, que ela contou para mim também uma coisa importante para ela em relação dos filhos se olharem para os pais e terem orgulho dos pais, né? O meu filho teve um treinamento lá, eu falei para ele: Ó, você quer sair da piscina? Vai ter um treinamento, não precisa ficar, mas é só para você ver como é que é, a mamãe vai estar lá. Aí ele falou assim: ele entrou lá, mãe, ele olhou a sala, presta atenção. Olhou a sala, mãe, quantas pessoas tem aqui? Umas 1.000 pessoas. Nossa, mãe, isso aqui é do Brasil? Isso aqui eu falei que é da América, né? América do Sul. Nossa, mãe, de todo mundo, você se qualificou, né? Nossa, mãe, parabéns, mãe. Aí tá. Aí corta, vivemos a viagem Disney, gente. Aí na volta ele assim para mim: Mãe, quando é a próxima viagem? Mãe, o que que você precisa fazer para se qualificar? Então eles se tornam nossos incentivadores, né? E perguntando sobre teste, se eu aplico teste, a gente aplicava Zulliger, né? Eu acredito que você não esteja perguntando agora aqui no empreendedorismo, o que eu faço, que eu vou começar a fazer, que eu não fazia, mas que eu aprendi com Beto Carvalho, no afiliado Pro de sábado, é que quando uma pessoa vem no teu stand, numa degustação, para você perguntar, já pensou em empreender? Empreender? Você marcar um agendamento com ele como se fosse uma entrevista, para você se valorizar também. Achei aquilo fenomenal, né? Então, quem não assistiu esse afiliado Pro, eu acho que foi de 2 semanas atrás com o Beto Carvalho, e ele fala isso, da gente ver se aquela pessoa está pronta para empreender, né? Assim como o Fernão falou ontem também. O quanto que você está disposto a colocar nesse negócio? A tua meta é essa, né? Você quer esse resultado, mas quantas horas você vai se aplicar para obter esse resultado, para trazer para uma real também? Verdade. O Fernão, ele fala, né? Quando você estiver pronto, né? Você vai trazer pessoas prontas para o negócio, né? Então, assim, todo mundo que está sempre conectado está se preparando, né? E está todo mundo Sim. crescendo. E gratidão, Keila. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente passou 7 minutinhos, né? Começou um pouquinho Desculpa, mais eu me tarde. Imagina, empolguei imagina, e eu fui ler pergunta a também. sua história é incrível, Keila. Então, assim, você não é uma pessoa que vem, né, que foi CLT e, no entanto, você Família. enxergou, né? Então, o que eu costumo falar? Puxar a responsabilidade para a gente e falar o que nós Isso. estamos falando que a gente não está conseguindo converter, né? Porque aquela não Aham. é, né? Aquela, ela enxergou esse negócio, né? Então, o que a gente precisa falar para a pessoa enxergar esse nosso modelo que é maravilhoso, né? Que não tem risco de quebrar, que você investe R$ 3.000 que não é nada para a gente começar uma grande empresa, né?
E como a gente cresce, como a gente aprende, como a gente se desenvolve aqui, que eu acho que isso é impagável, né? É imensurável o crescimento que a gente tem aqui. Gratidão, Keila. Keila, você quer finalizar aqui? Eu diria assim, Keila, o que que você deixaria, é, só para responder as pessoas que estão perguntando, como é que a Keila consegue? Gente, com as mídias sociais, tá? Nós não temos fronteiras. Então, você pode ir pelo LinkedIn, Facebook, Instagram, você não tem fronteiras. E aí a empresa está no Brasil. Ela tem uma lista enorme de pessoas que ela Sim, pode conectar pelo Instagram. E a empresa, a Hive, vai entregar na no casa Brasil. do cliente dela e vai depositar na conta dela. Isso Então, aí. essa barreira a gente não tem. Então, a gente tem que quebrar isso também, né? Que não importa em que lugar do mundo você esteja, você pode estar fazendo raiva, desde que você seja, né? Assim, brasileiro, nasceu no Brasil, estudou, cresceu, e você tem uma lista aí e colocar pessoas todos os dias pelas mídias sociais. Keila, você está de parabéns. Eu queria Obrigada. que você deixasse aqui, né, Aham. para todos que estão conectados, o que que você falaria para essas pessoas quando a gente está passando pelo vale? Hum. Olhar para o que você tem e não focar no que você perdeu. Exemplo, exato o que aconteceu comigo, né? Não faço mais eventos presenciais. E isso foi muito forte para mim quando eu vim, porque eu falei, eu vou mesmo, gente, eu vou de sacolão, passo o dia inteiro, faço eventos, adoro. Ao invés de eu me entristecer pelo que eu perdi, que era o presencial, eu falei, opa, uma grande oportunidade para mim me desenvolver agora na rede social, que eu tenho pudor, né, de postar coisa, é uma área que eu preciso me desenvolver, e como que a Márcia faz que eu fui procurar. Então, o vale é identificar o que está te botando no vale, isolar, isso aqui já é psicologia, gente, tá? Isolar a gordura do bife, jogar fora a gordura. O que está te levando no vale? É essa situação. Ver que ela é circunstancial, temporal. Isso aqui é psicologia positiva que eu estou falando, ela não é o todo. E olhar para o outro lado e ver o que que você tem para você seguir. O que que você tem? Você tem uma liderança, você tem pessoas que vão te ouvir, até para você falar o que que você está passando. Você tem um negócio que você não tem investimento, que você vai quebrar. Você só precisa superar alguma situação e você precisa trazer. Você precisa revelar ela para ela ser. Se você não tem essa clareza que eu estou te falando, de que não é uma parte, é um todo, traz para alguém que tenha. Que se quiser falar comigo, pode me chamar, tá? No Instagram que eu converso com a pessoa que esteja nesse vale, né? Então, qual é a dica? Identifique o que está te levando para o vale, é uma incapacidade de desenvolver a técnica, é a vergonha, é a falta de tempo, o que que é que está te levando, o que que é o vale? Como é que você se colocou ali? E saiba que tem uma saída. Existe um sistema aqui, a Conexão Raiva é um sistema de saúde. Se a gente poderia falar, gente, num outro momento, a saúde mental que a gente proporciona tendo essa conexão de 30 minutos, agora 1 hora por dia, tá? Que essa é uma outra questão que a gente pode conversar. Mas identifique o que te levou para o vale, isole, saiba que é circunstancial, pontual e olhe para o outro prisma. Ah, tem esse caminho aqui, então mas esse caminho eu não sei, mas é um caminho para aprender. Parabéns, sensacional. Além de tudo, a gente tem aula gratuita aqui de psicologia positiva. Olha que incrível esse negócio. Olha que incrível, né? Gente, Estou os nossos apaixonada. líderes, só um minuto, os nossos líderes, Fernão Batistoni, Beto Carvalho fez as malas, todo posicionado na Austrália, todo vida, mulher estudando. Quando aconteceu da gente vir montar a raiva, ele largou tudo e veio. Para e pensa, para e pensa. Se você não conhecia Beto Carvalho antes, eu te digo, eu conheço. Tenha confiança. Ah, está me faltando confiança. Estude. Leia, procure saber da XP,
procure saber do Beto Carvalho, procure saber do produto, procure saber por que que a XP investiu na Hive. Aí, isso vai te trazer confiança. Se você não tem é o conhecimento que vai te trazer confiança. Isso. Muito bom, parabéns. Aqui a Mônica está colocando, né? Keila sai de um evento para outro, vai para o evento, vai para o Maracanãzinho, não tem preguiça, né? Então, em Não, outras não, palavras, não, ela não tem preguiça e é por isso que tem não. resultado, né? Ou você tem sucesso, né? E o que que você escolhe para a tua vida? Keila, gratidão, Ai, né? eu também amei, obrigada, tá aqui. Esperamos vê-la outras vezes aqui, porque você realmente convence, né? As suas palavras são muito verdadeiras e tudo que você falou, você mostra por A mais B, que o nosso negócio é incrível, tá? Então, Demais. demais, demais. Eu também sou apaixonada, eu acho que todos que estão aqui são apaixonadas. Quem puder abrir a câmera, Isso. gente, tirar uma fotinho. Olha, é, mensagens lindas aqui da Carmen, bonitas, viu? Agradeço esse carinho e quero estreitar laços com vocês também. Obrigada. Tirar uma fotinho nossa aqui, para registrar esse momento. Obrigada, obrigada a todos. E amanhã a gente se vê. Amanhã tem mais, gente. Obrigada, Keila. Gratidão. Isso. Obrigada, eu que Beijos, agradeço. Um beijo no coração de todo mundo. beijos.